Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, o texto de Gênesis 3. Do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ler de fato todo o capítulo, mas a exposição dessa manhã será até o versículo 7. Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta para eles, de peles. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma. Perdão, meus irmãos. Versículo 22 novamente. Então disse o Senhor Deus:
eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Senhor Deus, dá-nos misericórdia e graça da Tua parte nesta manhã, e ao ouvirmos a Tua palavra, vivifica o coração da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo, assim nós te imploramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Reinterpretar, redefinir, ou até mesmo atualizar a palavra de Deus. Porque homens maus, caídos da graça, afastados da soberana vocação de Cristo Jesus, fazem nos nossos dias, e a internet divulga e cria todas as celeumas possíveis, não é nenhuma novidade. Ainda no século XVIII e depois no século XIX, dois grandes movimentos na Europa e depois nos Estados Unidos levantaram a grande questão a respeito da autoridade das Escrituras no meio protestante, questionando que a Bíblia de fato não poderia ser interpretada como palavra de Deus. Ela, na verdade, não era a palavra de Deus, mas para aqueles teólogos também extremamente equivocados, inimigos da cruz, eles afirmavam a partir de então que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, certas partes da Bíblia é palavra de Deus, certas partes da Bíblia não são palavra de Deus. E nós precisamos ter um olhar técnico, acadêmico, clínico, para saber analisar o que Deus de fato fala e o que Deus não fala. Entre muitos teólogos proeminentes dessa era, a grande fala, e uma das grandes falas que surgiu no meio da igreja protestante, foi a que nós deveríamos retirar tudo aquilo que é místico e sobrenatural e buscar encontrar as fontes históricas reais. Resultado disso, uma grande corrente herética, inimiga da cruz, eu vou sempre enfatizar isso, herética, inimiga da cruz, que tomou conta do seio da igreja e destruiu a igreja protestante na Europa, quase que totalmente, foi a chamada busca pelo Jesus histórico. Então, andar por sobre as águas, multiplicação dos pães e peixes, ressuscitar a menina que estava morta, curar a mulher com fluxo de sangue, ressuscitar Lázaro ao 4º dia, todas essas coisas precisavam ser entendidas como um tipo de misticismo, crendice, ideias da verdade que não corroboram com a verdade histórica, mas que provavelmente os apóstolos, os discípulos de Cristo, criaram essas ideias para tentar cultivar na mente humana, cultivar na mente, principalmente do povo mais simples, as ideias místicas que poderiam sustentar e promover o cristianismo nessa perspectiva de milagres. E os autores começaram então a reinterpretar as Escrituras e fazer uma nova leitura dizendo que na multiplicação, na verdade não houve uma multiplicação. O que aconteceu de fato foi isso. Dizem os hereges inimigos da cruz. Eu vou sempre falar isso, para vocês não acharem que eu estou falando isso de forma alguma. Eles começaram a reler e dizer assim, olha, na verdade o que aconteceu não foi uma multiplicação. Todos tinham um pouquinho de comida, mas nenhum desejava partilhar. 5.000 ali pessoas estavam com fome, mas com certeza metade deles tinham o que comer. Então quando um menino foi ali e entregou a Jesus 5 pães e 2 peixinhos,
Isso, na verdade, o grande milagre que aconteceu foi o constranger e o quebrantamento do coração daquelas pessoas que começaram a abrir os seus bornéus e irem partilhando um pouquinho que tinham. No final, viu-se que todos se alimentaram e sobrou. De forma alguma. O Senhor Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, orou ao Pai, e o Pai fez uma grande obra pelo poder do Filho. A multiplicação e a alimentação daquelas 5.000 pessoas. Não bastasse uma vez, fez isso 2 vezes. O que esses homens fazem ao longo da história, e que um homem, por exemplo, como Ed Renekiewicz, um pastor que ainda jovem, muito proeminente, muito inteligente, com vídeos muito interessantes, com pregações e análises bíblicas bem perspicazes, mas que nos últimos anos abandonou a fé cristã ortodoxa e se tornou um herege de marca maior. Assim como ele, homens como Caio Fábio e outros, que estavam no seio da igreja, mas que, e tendo proeminência por causa da sua inteligência, sua capacidade acadêmica, a sua boa oratória, se envaideceram e se corromperam diante de Satanás e se tornaram nada mais do que reprodutores daquilo que a serpente fez desde o Éden. Nada de novo. Simplesmente uma repetição cíclica da história. E aqui, nesses versículos de 1 a 7 do capítulo de número 3, nós podemos ver então, meus irmãos, de que maneira o inimigo de nossas almas atenta contra a obra do Senhor. De que maneira o inimigo de nossas almas atenta contra a obra do Senhor. Aqui nós vamos ver, nesses 7 versículos, de que maneira o inimigo de nossas almas, que é Satanás, o diabo, atenta contra a obra da criação. E como nós podemos ver que esse padrão cíclico continua sendo reproduzido. De que maneira Satanás atenta contra a obra da igreja de Cristo Jesus. De que maneira o inimigo de nossas almas até hoje atenta contra Cristo, contra a sua igreja e contra a sua palavra. A primeira coisa que nós vemos então é que a serpente é dita aqui como uma qualificação: mais sagaz que todos os animais selváticos. A serpente é vista aqui e é expressa aqui como um animal inteligentíssimo. Alguém com grande habilidade, alguém ou algo, um animal. Eu, sinceramente, meus irmãos, eu não quero também criar nenhuma heresia e entrar no extra bíblico, né? Mas eu não consigo, e eu acredito que na Nova Jerusalém nós vamos ter resposta para isso, mas eu não consigo ainda conceber qual era de fato a relação entre animais e homem no Éden antes da queda. Qual de fato era essa relação? Porque nós temos aqui a serpente, que é Satanás, mas colocada entre os animais, chamada de sagaz, e ela fala, né? Não tem como alguém que gosta tanto das crônicas de Nárnia não supor, imaginar aquilo que, né? Então eu não quero ir para a extra bíblica e dizer assim, olha, todos os animais falavam, mas aqui, a primeira descrição aqui, ela fala sobre a sagacidade, a capacidade intelectual, a esperteza, acima de qualquer outro animal, né? Mais sagaz que todos os animais selváticos. Ou seja, nós temos uma serpente, mas não é um mero animal. Aqui é a descrição de Satanás, não é um animal comum, por isso que tem essa relação de comparação com os animais selváticos. E ela vem e diz, fala. Ou seja, nós precisamos entender aqui, independente da nossa não capacidade de saber e de conhecer como os animais viviam com Adão e Eva, que aqui Moisés não está descrevendo um animal. Quando nós falamos depois sobre as maldições que a gente vai ver semana que vem, e que ela vai restejar sobre o seu ventre e tal, então a gente com aquela ideia que as cobras já foram criadas com braços, e que depois da maldição as cobras passaram a não ter braços.
Primeira coisa que nós vamos entender aqui, nós não estamos falando sobre animais. Nós estamos falando sobre um ser mais sagaz do que todos os animais. É posto em padrão de comparação os animais selváticos. Antes da queda, eles são inteligentes, são sagazes, são espertos, mas tem a serpente. A serpente, o livro do Apocalipse nos fala isso, nós vamos ver isso na semana que vem também, quando formos mais à frente nas maldições. A serpente do Éden é a besta do Apocalipse, é o dragão. Então são nomes distintos dados para qualificar e ilustrar Satanás. Satanás, ele é mais sagaz do que qualquer animal selvático criado por Deus. Só que ele não é colocado aqui como mais sagaz do que o homem. Você já prestou atenção nisso? Os animais foram criados por Deus e Satanás, o anjo que caiu, o inimigo das nossas almas, aquele que foi criado por Deus, porque todos os anjos foram criados por Deus, que se levantou em rebeldia contra Deus e que foi destituído de poder e de glória por Deus e foi lançado ao abismo com todos os outros anjos que o seguiram. Ele é colocado como mais sagaz do que todos os animais selváticos, mas não mais sagaz do que todos os animais domésticos, nem mesmo que os homens. Satanás não é mais sagaz do que o homem criado por Deus. O homem criado por Deus, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem criado por Deus é criado com plena sabedoria. Ele não é um homem de Neandertal. Ele não é um primata. Ele é Adão, o homem perfeito. E na verdade, Adão não era menos do que nós somos hoje na nossa era. Com certeza, Adão e Eva eram muito mais. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Foram criados de forma perfeita. Foram criados sem pecado. Foram criados caminhando com Deus na viração do dia. Foram criados de forma plena. Então Satanás não tem poder sobre eles. Satanás não tem autoridade sobre eles. Satanás sequer é mais sagaz do que eles. Contudo, Satanás, como um belo acadêmico liberal do Éden, apronta a sua estratégia e se dirige da seguinte forma. Primeiro, disse a mulher. Não há um comentarista bíblico, nenhum teólogo bíblico reformado que nós tenhamos consideração e respeito por sua interpretação, que não afirme que o texto hebraico deixa claro que nós temos uma cena só, desde a tentação da serpente, da queda do homem e da mulher, eles se escondem, Deus vem, julga e os condena. E por mais que você não enxergue isso no texto da língua portuguesa, fica nítido para nós que no momento em que Deus começa a amaldiçoar homem, primeiro mulher, serpente, mulher e homem, estão os três juntos. Assim, o texto nos deixa claro que aqui estão novamente os três juntos. Os três juntos. Todo o texto hebraico, nas suas inclinações, nas suas nuances, vai mostrar que homem, mulher e serpente estão juntos durante toda a cena. E que o texto escrito por Moisés é um bloco só, não tem partes separadas. Quando eu era criança, eu assistia um desenho chamado Superbook. E no desenho do Superbook, que é uma tragédia, paz, não se assustem comigo. Outro dia alguém já disse aí que eu sou muito radical. Desculpa, sinto muito. O desenho do Superbook é uma tragédia porque ele pega um robô e duas crianças e os coloca nas cenas bíblicas. E eles fazem parte agora das histórias bíblicas e eles interferem nas histórias bíblicas.
Eles não só contam, eles interferem. Não bastasse isso, o desenho do Superbook tem, quando fala sobre criação e sobre queda, mostra anjos e demônios e batalhas espirituais e faz o desenho da pessoa de Jesus Cristo, que é uma desobediência à lei de Deus. Então, eu assistia, mas eu não recomendo a ninguém que assista. Porque com o texto da revelação de Deus não se brinca. As Escrituras Sagradas não se adicionará, nem se subtrairá absolutamente nada. E não existe liberdade poética para se fazer desenhos e filmes, nem Superbook, nem The Chosen, nem a Paixão de Cristo, nem nada. Todas essas coisas são afronta a Deus, afronta a sua lei, quebra da sua lei. Todas essas coisas são desobediência a Deus. No desenho do Superbook, quando eu era criança, a gente assistia, não tinha essa instrução, assistia muito. E na cena aqui, então, a serpente chega e Adão está cultivando o campo, longe. E de repente Adão olha de longe e ele vê Eva pegando a maçã, né? Porque ele sempre a descrição que é uma maçã, né? Aí ela vai pondo a maçã na boca e aí vem aquela câmera lenta e aí Adão fala assim: Eva, não! Aí depois que ela come, ele tão constrangido, tipo assim, já que ela pecou, eu vou comer também. E pronto, aí come os dois. Primeira coisa que eu disse então, que nós estamos falando sobre Satanás, mas Satanás não é mais inteligente, mais capacitado, mais preparado do que o homem. Homem, mulher e serpente estão juntos e quebrando toda a ordem criacional do governo do homem, da submissão da mulher, da autoridade do homem, de que o homem deveria cultivar e guardar o jardim. Lembra-se quando eu falei isso? Alguns domingos atrás, eu disse assim, até brinquei assim, eu não sei guardar de quê, né? Guardar da serpente. Guardar, proteger. Então o homem se cala, a serpente que é sagaz, ela se dirige à mulher. E não porque a mulher fosse menos do que o homem, mas a serpente sendo sagaz, o primeiro passo que ela dá, como que num jogo de xadrez, vou inverter a ordem de governo que Deus fez na criação. Então o homem tem que cultivar e guardar e proteger. Então eu vou me dirigir à mulher. E ao se dirigir à mulher, a mulher responde. E o homem se cala. O homem se omite e permite então que a serpente tome a frente das coisas. E a primeira coisa que a serpente faz é questionar aquilo que Deus de fato diz. Questionar a palavra de Deus. E questionando a palavra de Deus, a serpente se volta para a mulher e disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela inverte totalmente. Porque a palavra de Deus diz que de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Versículo de número 16 do capítulo 2. De toda a árvore do jardim comerás livremente. E a primeira pergunta que a serpente faz é exatamente essa: não comereis de toda a árvore do jardim? Vocês têm esse jardim maravilhoso, vocês não são permitidos comer? A serpente obviamente sabe a resposta, ela é sagaz. E a mulher então responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Mas o texto que Moisés nos apresenta não diz nem tocareis nele. Agora, interessante é que o texto que Moisés nos apresenta no capítulo 2 é dito que, na verdade, Deus dá essa instrução de comer e não comer, da liberdade limitada, da obediência a Deus como limite da liberdade do homem. Ele fala isso ao homem. O registro do capítulo 2 sobre a formação da mulher é depois de Deus ter dado esta ordem ao homem. Então, com certeza, fica inferido no texto que quem deu essa instrução à mulher foi o homem. Mas, como eu já disse, o homem sequer está falando com a serpente, protegendo a mulher e o jardim da serpente. Então a mulher diz, não o que Deus disse, mas ela diz além do que Deus disse. Então a serpente responde, versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Os 3 argumentos desta conversa totalmente equivocado. O primeiro argumento, Satanás questiona a respeito do que Deus de fato diz. O primeiro passo de Satanás é esse: falar o que Deus não disse. Mas na verdade não é um argumento claro. Ele não fala, Deus disse isso. Sutilmente, de forma sagaz, Satanás afirma, foi isso que Deus disse? Satanás coloca uma dúvida na cabeça da mulher. Ora, se de fato Deus havia passado essas instruções ao homem antes da criação da mulher, e a mulher recebeu essas instruções do homem, agora vem Satanás exatamente atacar aquela pessoa que poderia, não por demérito, não por fragilidade, não por nada, mas poderia, por uma questão lógica, ser mais facilmente constrangida, não meramente convencida, constrangida. Porque Deus disse ao homem, o homem disse à mulher. E Satanás então agora vai perguntar à mulher a respeito do que Deus disse ao homem. E isso, cronologicamente falando, antes da mulher ter sido criada. Vocês bem sabem, nós usamos na minha terra uma expressão, não sei se aqui é muito comum, de que quem conta um conto aumenta um ponto. E o que nós estamos falando quando falamos dessa expressão, não obrigatoriamente que uma pessoa, quando vai contar uma história, por má fé, mente. O ditado popular não está falando isso. Mas ele está falando que a coisa mais comum de acontecer é: Ricardo vem e conta uma coisa para mim. Quando eu chegar em casa e for contar para a Juliana, o que eu ouvi do Ricardo, com certeza já passou pela minha cabeça, eu interpretei, e eu não vou mudar o que o Ricardo me falou, mas eu vou falar do meu jeito. Eu não vou lembrar de todas as palavras que me foram ditas. Só que isso, no final de uma linha, e nós conhecemos bem aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Muda-se por completo o que foi dito. Muda-se por completo. Principalmente quando brincamos de telefone sem fio, se a linha é grande e se o que foi dito é muita coisa. Aqui nós estamos vendo Satanás questionar a mulher sobre toda a instituição e ordenança de Deus para com o homem a respeito do cultivo da terra. Comer, colher e comer faz parte do trabalho de cultivo. Este é trabalho do homem. Este é trabalho do homem. O trabalho da mulher
é auxiliar o homem num trabalho que o homem jamais poderá fazer: multiplicar. E nós já falamos sobre isso há 2 ou 3 domingos atrás. Nós temos aqui então Satanás atacando a mente da mulher. Não fragilidade intelectual, não fragilidade emocional, mas ele está atacando a mulher porque ela não tem a tarefa de fazê-lo, ela não tem a tarefa de proteção, ela não recebeu de Deus as regras e as normas da tarefa, ela não é chamada por Deus primariamente para guardar as tarefas, e está falando a respeito de tarefas que ela nem tem. Satanás está trazendo uma questão a respeito de um assunto que não se sabe. É exatamente isso que acontece no seio da igreja até os dias de hoje. Isso acontece muito entre jovens tolos que acham que vão aprender teologia na internet e não na sua igreja local. É impressionante, meus irmãos, e aqui nós ainda não tivemos oportunidade, por questão de uso do tempo e do espaço, de termos escola dominical. Mas escola dominical é o celeiro dessas coisas. Alguém diz assim: estamos estudando um tema tal, temos uma revista, um livro, o pastor está ensinando, aí alguém chega na aula e fala assim: pastor, eu queria fazer uma pergunta. É que eu estava assistindo um vídeo no YouTube e o pastor fulano de tal falou blá blá blá, ou seja, totalmente diferente do que está sendo ensinado pelo pastor. E o pastor que não ensinou, não viu aquele vídeo, vai ter que pensar no que está sendo dito pela pessoa que disse que ouviu o vídeo, que entendeu, etc. e tal, e tentar explicar no meio de uma aula de 1 hora que ele tem que seguir um cronograma e que foi colocado para o lado de fora. Só que o problema é que essa pessoa que viu o vídeo já instigou uma outra pessoa que ouviu a esse respeito e que vem falar isso no meio da escola dominical. Vira uma grande confusão. Vê-se, isso está sendo gravado, vai para a internet, uma das minhas grandes queixas e questões e oposições à escola bíblica dominical no seio da igreja. Não é instituída por Deus, não tem prerrogativa das Escrituras, e vira você tem um sermão de 40 minutos e depois da escola dominical você tem 1 hora para as pessoas discutirem o que acham. E normalmente 90% das pessoas nem sequer estudaram a revista da escola dominical e o texto bíblico da semana. Isso é normal. E eu sempre fui muito questionado assim: o pastor fulano de tal, e pegava assim um grande teólogo da igreja presbiteriana do Brasil, aí eu ia falar o quê? O doutor fulano de tal. Satanás está fazendo exatamente isso, pegando uma mente despreparada, não instruída, alguém que não tinha a tarefa de proteger, nem de cultivar, e perguntando sobre cultivo da terra, e o homem calado. Satanás está atacando a estrutura de obediência através de perguntas perniciosas. Parecem sutis, leves. O constante desejo que muitos pastores carregam em seu coração de se tornarem cada vez mais acadêmicos, mais relevantes. E eu, meus irmãos, acredito sim e defendo que os pastores, principalmente na situação que nós temos aqui de uma cidade, de uma igreja próspera, numa cidade próspera, com diversos canais para estudo e pesquisa, que pastores devem sim fazer mestrado, fazer doutorado, ter todos os títulos e os estudos possíveis, todos eles para fortalecer o conhecimento, a fé, o trabalho, o ministério do pastor e o serviço da igreja local. Mas o que nós mais temos são pastores que se promovem pela internet, se promovem pelos meios acadêmicos e falam as maiores sandices. E tudo começa quando num mestrado, num doutorado, num curso a mais,
o pastor que quer fazer o curso de psicologia para poder deixar o ministério dele mais, mais amplo, né? Ter um conhecimento melhor, fazer cursos, ir para a área de cursos na academia secular e fazer diversos cursos simplesmente para expandir a sua mente, e começa a ouvir como uma gota que cai numa goteira, um pingo d'água numa goteira na sua cabeça. Será que é isso mesmo? Foi isso mesmo que foi dito? E no meio acadêmico, se um servo de Deus não tem o coração muito consagrado nos seminários da nossa igreja, ele pode ser corrompido. Quando vem alguém e fala assim, mas olha, o termo grego, o termo hebraico. Eu tive um professor de seminário em Belo Horizonte, que ele vinha em Gênesis 1 a 3 e começava a falar assim, olha, vamos aqui no hebraico. Pegava alunos de primeiro ano, que não tinham a formação necessária, e começava a falar para eles sobre a formação, sobre o termo hebraico, sobre isso e aquilo, sobre isso e aquilo, sobre... Aí de repente ele falou assim, viu, meus irmãos, provei para vocês que esses 3 primeiros capítulos não são narrativa histórica, eles são de teoria poética, não é literalmente isso. A história de Adão e Eva não é bem essa. Dentro do seminário presbiteriano, com alunos de primeiro ano, que não tem condição nenhuma, maturidade nenhuma, nem conhecimento teológico, nem do texto hebraico para poder responder. Satanás age assim por toda a história. Foi assim que Satanás agiu contra a mulher. Na verdade, foi assim que Satanás agiu contra o Criador, buscando a destruição da criação. Ele sabe que se homem e mulher comerem do fruto, certamente morrerão. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E falando em termo hebraico, termo grego, termo hebraico, termo grego, aqui o termo hebraico é exatamente disso. Morrendo morrerás. É como se fosse um superlativo, que não existe superlativos no hebraico. Então ele dá ênfases, repetindo palavras 2 ou 3 vezes, principalmente 3 vezes. E aqui ele está usando o verbo morrer 2 vezes. Morrendo morrerás. Falando que quando o homem desobedecesse a Deus, a sua morte não seria física, visto que homem e mulher comeram do fruto e não morreram fisicamente, mas a morte física seria espiritual. A morte física seria morte eterna. No momento em que homem e mulher comerem do fruto, eles estão, na verdade, rompendo a aliança, quebrando o seu pacto com Deus, desobedecendo o Criador e perdendo então a capacidade de viver. Porque só Deus pode sustentar a vida daqueles a quem Ele criou. Deus não somente dá a vida, Ele sustenta a vida. Todas as coisas subsistem, existem nele. Tudo que existe, existe por causa do poder de Deus, que está sustentando todas as coisas que existem. Nada existe a par de Deus. Não há um ser neste mundo que seja independente, autônomo. Satanás então provoca o coração da mulher exatamente para que ela caia naquilo que ela não sabe. Quão importante é a figura do pastor e dos presbíteros da igreja. Quão difícil é para um pastor pastorear uma igreja sem presbíteros. Que bênção nossa congregação tem de sermos congregação da igreja de Jaguaribe, que tem um conselho sábio e maduro, um conselho de homens piedosos. Que bênção tem sido para a minha vida pastoral poder pastorear debaixo do pastoreio do reverendo Estevão. Os irmãos talvez não sabem, apesar de eu já ter falado aqui, sempre falo com ele, sempre
converso com ele, ele sempre está à disposição para me aconselhar, para me orientar e para me ajudar. O conselho da igreja tem sempre visto com alegria a nossa igreja, sempre apoiado o nosso trabalho. Que tragédia! São pessoas que se afirmam cristãos, mas estão afastados da comunhão da igreja, mesmo que frequentando a igreja. Que tragédia são irmãos que vêm à igreja domingo após domingo, mas não procuram aconselhamento pastoral, nem em seu pastor, nem em seus presbíteros. Todas as suas decisões são pautadas no que? Eu sou crente, eu sei, eu acho, eu vou. Muitos crentes aparentemente maduros, pastores e presbíteros não são gurus da igreja. Pastores e presbíteros não têm autoridade de dizer a que passo você deve dar. Pastores e presbíteros não têm autoridade para dizer assim, ó, você vai fazer o curso tal, você vai morar no lugar tal. Pastores e presbíteros não são dominadores da igreja, mas os crentes em Cristo que estão debaixo do governo de um conselho com pastores e presbíteros precisam abrir o seu coração para buscar mais entendimento na palavra de Deus e na oração, sendo orientados por homens ordenados. Deus ordenou. Deus não impôs as mãos sobre Adão. Deus não fez um culto. Deus não colocou Adão num curso de teologia por 4 anos, nem levou ele para a sabatina do presbitério, mas Deus deu as ordens, e Deus fez um pacto, e Deus deu autoridade, ou seja, Deus ordenou Adão. E o servo ordenado, o sacerdote do lar, se calou. Parece que o grande problema, a grande celeuma é: a mulher falou. Não, o primeiro grande problema é a serpente ter falado, que isso já traz algum tipo de confusão na nossa mente. O segundo problema foi a mulher ter entrado na conversa. Mas o terceiro problema aqui é o homem se calar. Não só a mulher precisa buscar no homem por conselho e proteção, mas o homem precisa se colocar à frente como conselheiro e protetor. É necessário então que o homem veja o risco. E parece que aqui tanto homem e mulher estão cegos, completamente cegos. Quanto mais ele cala, mais ela fala. E vejam, meus irmãos, eu quero exortar a igreja a não fazer se você nunca fez, não faça, e se você faz, pare. Qualquer tipo de piada e anedota com o texto bíblico. Este texto, ele é alvo nosso para muitas piadas. Falando que a mulher fala e tal, não sei o quê. Não façam isso, isso é a palavra de Deus. Não brinquem com as escrituras. A Bíblia não é material para as nossas brincadeiras. O que nós temos aqui é algo gravíssimo. Porque o texto não está falando que a mulher fala porque a mulher é tagarela. De forma alguma. O texto está dizendo que a mulher fala enquanto o homem se cala. Não acho que a mulher falou demais, nem de menos. Não é uma questão da natureza da mulher que fala muito. Não é verdade. Existem mulheres caladas, enquanto existem homens que são muito falantes. Eu, por exemplo. Não é isso. Não é isso. O que ele está dizendo é que há uma inversão dos papéis. Assim como Satanás propõe uma inversão naquilo que Deus disse, também a igreja começa a viver muitas vezes inversão de papéis. Está nisso, meus irmãos, o grande erro e a grande tragédia na vida da igreja cristã, quando permite a mulheres terem papel de governo. Deus não ordenou mulheres para a liderança da igreja. Deus não ordenou mulheres para a liderança da casa. E minhas irmãs, vocês sabem muito bem.
sabem muito bem que o ideal de toda jovem é se casar com um homem de honra, de caráter. Toda mulher que procura um marido, toda menina que pensa no casamento, ela espera que aquele rapaz que esteja lá na frente da igreja seja um homem trabalhador, honesto, que a ame, que cuide dela. E não é que faça tudo por ela, não é que uma mulher quer ser aquilo que a gente fala, uma dondoca. Mas toda mulher espera confiar naquele homem. E todas as vezes que casada, uma mulher encontra, na verdade, o oposto daquilo que ela esperava, isso é uma grande tristeza. Muitos divórcios surgem da decepção da mulher com o caráter do homem. Eu não estou falando do homem não ser falho, pecador, errado, mas não ter caráter, não ter hombridade de reconhecer os seus erros, não ter hombridade de trabalhar para fugir dos erros e para ter atributos e virtudes, não ter hombridade de ser o líder, de ser o provedor. E isso não é limitar a mulher em nada, mas todas as vezes que isso não acontece, todas as vezes isso traz frustração, muitas vezes leva ao divórcio. Existem muitas irmãs que se mantêm casadas, mas vivem frustradas. E há um conflito, porque o mundo diz para vocês, mulheres, tomarem a frente. Tomem a frente. Esse homem não presta. Qualquer revista, novela, seriado, qualquer coisa de televisão, qualquer propaganda nesse mundo vai carregar rapidamente uma daquelas frases: homem é tudo igual. Homem não presta. A desmoralização da visão masculina é o que o mundo quer. E a mulher, então, muitas irmãs em Cristo começam a assumir papéis para si, até por um senso de obrigação, de necessidade, porque na omissão do homem, elas veem a necessidade de agir. Porque existem mulheres crentes do Senhor Jesus que muitas vezes, infelizmente, se elas não tomarem a frente, não forem trabalhar, não vai ter o que comer em casa. Se elas não assumirem todas as responsabilidades sobre a casa, os seus filhos vão passar necessidades. Nós sabemos que o nosso mundo caído, existem essas várias possibilidades. Mas muitas vezes elas vão tomando a frente, e de repente, ao verem que tem tudo nas suas mãos, o governo nas suas mãos, os homens vão se omitindo cada vez mais, e a sua frustração só cresce, só aumenta. Satanás, ele vai fazendo essas coisas, invertendo a ordem da palavra de Deus, invertendo a ordem da criação de Deus, invertendo aquilo que Deus colocou como pacto entre ele e o homem. Porque no versículo 5, ele então vem com a mentira. Ele começa com uma pergunta, depois uma distorção, e depois ele entra com a mentira. O coração do homem e da mulher agora estão prontos para ouvir a mentira. E a mentira é essa: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Homem e mulher agora não são tentados a conhecer. Homem e mulher não são tentados a comer. Homem e mulher não são tentados a nada físico e material. Homem e mulher são tentados a serem Deus no lugar de Deus. Enquanto homem e mulher não comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o único que conhece o bem e o mal é Deus. Mas veja, Deus não conhece o bem e o mal como alguém que foi estudar a respeito e se instruiu no assunto. Deus é quem determina o que é bom e o que é mal. Se lembra do capítulo 1? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E termina então a criação dizendo: e viu Deus que tudo era muito bom, capítulo 1, versículo 31. Agora, no capítulo de número 2, nós vemos então que Deus fala assim, que isso não é bom.
ele fala sobre a criação do homem, e fala sobre o homem e a mulher. E aí no versículo 18 diz: não é bom que o homem esteja só. Quem define o que é bom e o que não é bom? Quem define o que é bom e o que é mal? Quem define o bem e o mal? Deus não estudou sobre isso. Deus decretou. Deus sabe de todas as coisas. Deus é quem dá o limite do que é bom e do que é mal. E agora então a serpente diz ao homem e à mulher, e diz assim: esqueça de Deus, tome o fruto para si, e seja Deus no lugar de Deus. Ou seja, ao comer o fruto e romper o pacto com Deus, Adão e Eva então são instigados a decidir por si só: eu escolho agora o que é bom e o que é mal. Meus irmãos, essa é a jornada da igreja ao longo da história da humanidade. Nos primeiros concílios, nos 4 primeiros séculos da era cristã, as decisões conciliares eram tomadas algumas vezes na ponta da espada. Quando a discussão a respeito da mesma natureza de Cristo e de Deus foi dada, os historiadores nos contam que um dos mais proeminentes teólogos ali deu uma bofetada no seu opositor. E isso são coisas extremamente comuns, porque aqueles que servem a serpente precisam sim ser bofeteados. O que Adão precisava ter feito aqui nesse momento, ouviu uma besteira, ouviu outra, a mulher está falando, de repente a serpente entra com a mentira e diz assim: vocês serão Deus no lugar de Deus. Esse é o momento que tem que dar um limite. Deu um limite. Esse era o momento que Adão deveria ter pegado um pedaço de madeira e dado a cabeça da serpente. Mas não, eles já tinham sido seduzidos. É progressivo. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, a Igreja Presbiteriana do Brasil foi plantada por 2 denominações distintas. Quando os primeiros missionários vieram ao Brasil, eles vieram de 2 igrejas, da Igreja Presbiteriana do Sul e da Igreja Presbiteriana do Norte. Ainda havia essa divisão, né, há 170, 180 anos atrás, como fruto ainda da divisão histórica da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Então havia a Igreja Presbiteriana do Norte e a Igreja Presbiteriana do Sul. A Igreja Presbiteriana do Norte foi a Junta de Missões da Igreja do Norte que enviou Simonton. E é interessante, a Igreja Presbiteriana do Sul enviou a maioria dos missionários para o Norte e Nordeste. E a Igreja Presbiteriana do Norte enviou a maioria dos missionários para o Sudeste e Sul. Né? Então, na linguagem básica, né? Os do Sul foram para o Norte e os do Norte foram para o Sul. Assim que funcionou. Passados algum tempo, essa igreja resolveu se unir, se tornando então a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, uma fusão dessas 2 igrejas. Pouco tempo depois, visto que eles eram extremamente acadêmicos, a Igreja Presbiteriana era dona de Princeton, uma das principais universidades norte-americanas, o mais importante seminário teológico dos Estados Unidos, na época talvez um dos mais importantes do mundo. Ashbel Green Simonton fez seu curso de teologia em Princeton. E rapidamente, ao se unirem, visto que o seminário de Princeton já caminhava para um declínio moral e espiritual, e a igreja norte-americana do Norte, a igreja do Norte era liberal, quando eles se uniram, pouco tempo depois, começaram a introduzir pequenos questionamentos a respeito das Escrituras Sagradas. Pequenos questionamentos. A pergunta: foi mesmo isso que Deus disse? Que Satanás
fez a mulher, foi fazendo no seio da igreja. E ainda no século passado, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos tomou a decisão de declarar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, e numa expressão mais ampla, de afirmar que a Bíblia é um compêndio de experiências espirituais e religiosas de homens, mas não é Deus falando ali. Um dos passos seguintes a isso foi permitir no seio da igreja a ordenação de mulheres. Hoje, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos é uma igreja em total declínio, já está em declínio espiritual e moral há muitos anos, mas ela só decresce, vende os seus prédios, ela está totalmente destruída, mas ela ordena a todo vapor homossexuais para o ministério da sua igreja. E são a grande maioria de presbiterianos e membros da igreja dos Estados Unidos são os primeiros a levantarem processos e levarem à justiça comum pastores e irmãos de outras denominações presbiterianas, batistas, reformadas, que se mantêm fiéis. Existem pastores, falsos mestres, mulheres, homossexuais, que levantam processos longos, processos contínuos contra as igrejas fiéis, dizendo que o que eles pregam é pregação de ódio, é mentira e etc. Tudo começa com uma pequena pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Meus irmãos, isso é muito difícil para nós. Existem pessoas próximas e queridas que frequentam igrejas pastoreadas por mulheres. Existem pessoas que são mulheres ordenadas. Muitas vezes nós temos por essas pessoas respeito, carinho, afeto. E muitas vezes isso vai nos seduzindo, porque nós não falamos absolutamente nada. Nós somos coniventes com isso. As implicações disso são muitas. Mas como é que nós podemos partilhar, por exemplo, da mesa do Senhor Jesus Cristo com uma pessoa que vem dizendo que é membro de uma igreja evangélica, e aí o nome da igreja, batista, presbiteriana, evangélica, metodista e etc. Como é que nós podemos partilhar do pão e do vinho de uma pessoa que está numa igreja que diz: a Bíblia não é a palavra de Deus? Como é que nós podemos partilhar do pão e do vinho com uma pessoa que está debaixo do sacerdócio feminino, que é uma desobediência clara à palavra de Deus? Como é que nós podemos partilhar do pão e do vinho com pessoas que afirmam que a igreja evangélica é qualquer coisa menos aquilo que Deus determinou? Quando crentes no Senhor Jesus abrem mão da autoridade das Escrituras para dizer o que devem ou não fazer, quando a Bíblia não é para muitos, mas a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, o que se torna a nossa regra de fé e prática? O nosso coração, o coração do homem. Nós caímos exatamente na mentira de Satanás, porque no dia que comerdes do fruto, sereis como Deus, seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus. Todo aquele que rejeita a autoridade das Escrituras sobre si, ele está dizendo: existem vários aspectos da minha vida que eu posso ser Deus no lugar de Deus. Se não vários, todos. Quando queremos reinterpretar sobre o casamento, quando queremos reinterpretar sobre a sexualidade humana, quando queremos reinterpretar sobre o governo da igreja, quando queremos reinterpretar sobre coisas básicas como a guarda do dia do Senhor, quando olhamos para membros e igrejas locais da igreja presbiteriana e afirmamos: são radicais, são neopuritanos, porque cumprem ou buscam cumprir com o coração contrito e compungido a lei de Deus, como a palavra de Deus nos ensina, porque buscam viver pelas Escrituras de começo ao fim,
reconhecendo sim nossa miséria, o nosso pecado, nossa dependência de Deus, nossa busca pela graça de Deus. Mas quando queremos viver uma vida de santidade, de integridade, quando exortamos aos membros da igreja a serem fiéis nos seus dízimos e ofertas, a não roubarem do Senhor, quando exortamos aos membros da igreja a estarem presentes a todas as reuniões da igreja, a se fortalecerem na oração, no conhecimento da palavra, a não desprezarem o dia do Senhor, a não negociarem. Eu venho no culto tal, eu vou no culto tal, eu vou na igreja tal, eu vou na igreja tal. A permanecerem firmes no corpo de Cristo, a manterem-se firmes nas fiéis, na fidelidade das sagradas letras, a meditarem nos nossos catecismos, que nós afirmamos que são correta interpretação das Escrituras. Não concorda? Vai lá, lê, estuda, medita, questiona. Pergunte ao seu pastor, pergunte aos presbíteros da igreja. Cresça! Mas não caia na esparrela de achar que existem áreas da sua vida onde o seu pastor talvez é radical demais e você não precisa ouvi-lo. Não ouça o seu pastor, ouça as Escrituras. Abra a Bíblia e vá conversar com o seu pastor com a Bíblia aberta. Questione-o. Procure os presbíteros, abra a Bíblia e fala: presbítero, eu não estou entendendo isso daqui. Ou o que o senhor ensinou aqui, não é por aqui. Me ensine, me mostre. Para que Satanás não entre na sua vida dizendo: olhe, tome as suas próprias decisões. Escolha fazer do seu jeito. Porque você, no dia que tomar as suas decisões, tomar as rédeas da sua vida, você será Deus no lugar de Deus. Meus irmãos, se nós somos Deus no lugar de Deus, nós já estamos perdidos. Porque não fosse o verdadeiro Deus que nos criou entrar na frente, tomar a iniciativa, fazer calar mulher e homem e esmagar a cabeça da serpente, nós estaríamos todos condenados ao inferno, sendo nós Deus de Deus. No inferno nós teremos a liberdade de gozar de toda a nossa autonomia e autoridade. No inferno nós teremos o privilégio, entre aspas, não, meus irmãos? E o prazer, entre aspas, irmãos, de usufruir de tudo aquilo que nós sempre desejamos. Aonde estão os homens para falar? Quando é que abriremos a nossa boca? Quando é que retiraremos do jardim a serpente? Qual é o limite? O primeiro limite é em ver uma serpente falando. É quase que uma anedota aqui. Mas o limite para mim já está traçado aí. Se você ver um animal que não faz parte daquilo que Deus criou, entrando no jardim, você sabe que esse animal não pertence ao jardim. Ainda esse animal fala. Ele não pertence aqui. Deus não criou, não colocou aqui. Esse lugar não é dele. Arreda, sai. Tome a palavra em suas mãos. E naquilo que Satanás quer entrar, rejeite-o. Com a palavra de Deus aberta, declare a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E não permita que nada entre na sua casa, nem na sua vida, nada interfira na aliança de Deus com o seu povo. Se não faz parte, tira. Filmes, séries, as bilhões de postagens de Instagram, o terrível vício da dopamina. E eu falo, meus irmãos,
eu sou viciado em dopamina. Eu estou lutando contra isso. E os aplicativos de mídia social são um instrumento de Satanás na minha vida. Porque eu vou degradar minha vida, não, mas eu vou gastar horas com essas porcarias. Não faz parte. O que te afasta de ter tempo de qualidade na leitura da palavra e oração? O que te afasta de estar pronto, bem disposto, animado, acordado para o culto do dia do Senhor? O que te afasta de estar ativamente participando da vida da igreja? O que te afasta de ser um fiel dizimista na igreja? O que te afasta de governar bem a sua casa, de liderar o culto doméstico na sua casa, de instruir sua esposa e seus filhos? O que te afasta de viver em comunhão com o seu marido, na vida de oração e na meditação na palavra? O que te afasta de caminhar com Cristo para a glória de Cristo Jesus? Então esse já é o limite. Não espere questionamentos sagazes, deturpações das Escrituras, até que venha uma grande mentira e uma tentação na qual você cai e despenca. O limite é lá em cima. Lá em cima. O que parece inocente, inofensivo, tem rondado a sua vida e atrapalhado a sua comunhão com Deus. Coisas pequenas. Honestamente, ninguém nunca me contou isso aqui, eu não estou dizendo, nem estou profetizando sobre ninguém, mas existem pessoas que têm problema na sua comunhão com Deus por causa do seu vício em cafeína, seu vício em doces. Nós somos facilmente, meus irmãos, levados por pequenas coisas, parecem tolas, mas que nos atrapalham o coração, que nos afligem a alma e nos afastam de Deus. Não espere um grande problema, não espere uma grande tentação, não espere uma grande mentira. Busquem a Cristo, que o oposto de Adão é aquele que intervém. Busque a Cristo nas pequenas coisas que afasta de nós todo o mal. Busque a Cristo nas pequenas coisas que fala de forma viva e poderosa e que Satanás jamais pode contra ele. Busque a Cristo nos pequenos detalhes e veja Cristo fortalecer a sua vida nas coisas mais difíceis e nas lutas mais graves. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e que nós possamos confiar em Jesus, para que Ele jamais, porque Ele jamais haverá de nos abandonar e nos permitir cair nas ciladas do diabo.